Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos mais uma vez para o profeta Naum. Em um trecho dinâmico, ele descreve a correria de um povo em pânico. Ele fala da cidade de Nínive, sede do império mais poderoso do mundo no 7º século a.C. Esse povo arrogante se prepara desesperadamente para o julgamento determinado por Deus. Olha a linguagem que ele usa, linguagem forte aqui em Naum capítulo 2. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate, os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho, apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. Tanta correria! Soldados correndo para tomar seus lugares na defesa da fortaleza. Carruagens de guerra correndo de um lado para o outro da cidade enorme. Comandantes se apressando para coordenar as defesas. Parece cena de um filme de ação. Tudo seria em vão. Ele continua, em tom sombrio. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida, levada em cativeiro. Naum capítulo 2, versículos 6 e 7. Uma correria que não resolveu nada. Esse povo arrogante e rebelde não se humilhou diante de Deus e sofreu a consequência. Entre 612 e 609 anos antes de Cristo, Nínive e outras cidades foram destruídas e o grande império caiu para nunca mais se levantar. Aprendemos a lição. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Correndo desesperadamente para resolver situações sem olhar para cima. Eu não digo que Deus automaticamente resolverá tudo por nós. Mas estamos nos enganando a imaginar que tudo dará certo quando vivemos sem pensar em Deus e sem priorizar nosso serviço a Ele. Jesus falou sobre a ansiedade comum de pessoas preocupadas com o dia a dia e insistiu nas prioridades espirituais que devem orientar a vida de cada um. Ele disse em Mateus capítulo 6, começando no versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A correria que não resolve nada. Viver sem Deus é viver uma vida de vaidade e de futilidade. Vamos buscar o nosso Criador, Redentor e Senhor em todos os passos da nossa vida. E agora vamos às perguntas. A pergunta de ontem. Para salvar o povo de Israel da escravidão no Egito, Deus usou Moisés para fazer o quê? Para que chegassem ao outro lado do Mar Vermelho. A. Fazer uma arca de madeira. B. Fazer uma ponte. C. Dividir as águas do mar. Ou D.
fazer um barco pequeno para cada família. E a resposta certa, dividir as águas do mar, como diz em Êxodo capítulo 14, versículos 15 e 16. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E agora a pergunta de hoje: no dia depois de ser apedrejado em Listra, Paulo foi para qual cidade com Barnabé? Alternativas: A. Icônio, B. Derbe, C. Antioquia ou D. Perge? A resposta no final de episódio 458. É muito fácil se entregar à correria que não resolve nada. Mas a vida sem Deus é uma correria que leva a um destino desagradável. Vamos confiar em Deus. Vamos andar com Deus para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.